Mais uma aula de fundamentos básicos e históricos da psicanálise. E quero aí, deixar para vocês essa aula onde nós vamos falar sobre vários aspectos e vários conceitos da psicanálise. Então, aproveita que é um vídeo onde vocês vão ter contato em vários momentos, a ver ele bem devagar, bem tranquilamente, porque são muitos conceitos e às vezes a gente vai precisar de um tempo a mais para digerir cada um, para poder aí entender e deixar bem claro o que é cada um. Bom, para a gente começar a nossa aula de hoje, eu vou me apresentar primeiramente. Vou dizer quem eu sou, da onde eu vim, para que nós possamos aí ter uma aula muito legal sobre a teoria psicanalítica. Peço perdão, primeiramente, para todos vocês, se acaso eu ficar aí, de certa forma, meio com dificuldade para mexer nas coisas aqui, que a gente começa a mexer com essas coisas e não tem muita experiência, mas vamos lá. Bom, meu nome é Wesley Diego de Godoy, eu sou psicólogo e psicanalista, mestrando em psicanálise pela Universidade John Kennedy de Buenos Aires, Argentina. Sou especialista em psicanálise clínica e saúde pública. Sou membro também do Instituto Lalang, Clínica e Transmissão da Psicanálise. Eu trabalho com atendimentos psicanalíticos, presencial e online, grupos de estudo e supervisão. Se você quiser saber mais um pouco sobre o meu trabalho, ou quiser mandar dúvidas, questionamentos, interrogações, quiser conversar um pouco sobre a clínica, sobre psicanálise, esses aí são os meus endereços, né? Meu e-mail, wgodoy.psi@gmail.com, meu Instagram, @psique.wesleydgodoy, e meu WhatsApp, 43 996065755. Se você tem aí curiosidade para poder falar mais, quer fazer alguma pergunta a respeito do que é psicanálise, a respeito de tudo aquilo que a gente vai conversar hoje, a respeito de tudo aquilo que nós vamos abordar aqui hoje, mande uma mensagem para mim que eu vou estar te respondendo com o maior prazer, tá bom? Bom, pessoal, a aula de hoje eu me baseei primeiramente no texto As 5 Lições de Psicanálise de Freud, tá? Um texto de 1910, aonde ele vai compilar em um texto totalmente, onde ele vai compilar num texto toda a sua teoria, todas as palavras que ele mais usa em sua teoria, em seu modo de fazer a clínica, tá? Eu de certa forma, vou trazer para vocês esses conteúdos, esses temas, com a minha visão, com a forma que eu vejo a psicanálise, tá? E a partir disso, né, e em cima disso, na verdade, eu também vou estar trazendo algumas coisas da clínica atual, né? Eu vou trazer Lacan, que é meu outro embasamento teórico, né? Sempre aí costurar com algumas outras coisas da clínica que é muito importante, tá bom? Então, como eu disse, tá? Material obrigatório para leitura são as 5 lições de psicanálise e os textos dos artigos metapsicológicos do Freud. Tem um texto sobre o inconsciente, tem um texto sobre o recalque, tem um texto sobre o ego e tudo mais, tá? Não vou, praticamente abranger toda a teoria
do Freud, até porque em uma aula de 40 minutos a gente não consegue fazer toda esse apanhar, que é muito grande, mas eu vou dar algumas pinceladas, o que não quer dizer que vocês tenham que, de certa forma, olhar e pesquisar mais e mais coisas a esse respeito. É muito importante isso, tá? Psicanálise não é algo pronto. A psicanálise é construído cada vez mais. E psicanálise é que nem vinho. É melhor quanto mais experiência, quanto mais tempo aí estudando, vendo os temas e tudo mais, tá bom? Vamos começar então, gente? Deixa eu calcular o horário aqui para mim não me perder. Ai, meu Deus do céu. 11. Onze e 45. Bom, vamos lá então. Calma aí que eu acho que eu fiz uma cagadinha. Só um pouquinho, vou parar o compartilhamento. Colocar em tela maior para poder Bom, então, pessoal, quando o Freud escreve esse texto, As 5 Lições de Psicanálise, ele vai, aí, de certa forma, escrever para uma faculdade do qual ele foi convidado a poder estar falando, e aí, então, ele vai fazer esse texto aí, essa aula expositiva, apresentando os cinco conteúdos as 5 lições de psicanálise. Aqui no texto, eu acrescentei uma que eu também considero muito importante para o nosso entendimento. Tá? Lembrando que aqui eu vou ficar na primeira tópica, tá? Não vou para a segunda tópica, espero que o outro professor que também vai dar essa matéria possa falar dessa da segunda tópica, complexo de Édipo e tudo mais, tá? Mas eu vou falar, novamente eu digo, esse conteúdo é um conteúdo muito denso, então sugiro que vocês possam, estudando devagar, né, estudando aos poucos, né, porque o conteúdo realmente é muito extenso. A gente vai trabalhar hoje com 6 verbetes muito usados dentro da psicanálise, tá bom? Bom, o primeiro verbete é o inconsciente. Né? Então, a teoria, a primeira base teórica que a gente vai falar é o inconsciente. Pode-se dizer que o inconsciente é aquela parte do sujeito que está encoberta. O Freud descobriu isso, que existia essa parte da estrutura psíquica estudando as histéricas. Como eu disse, acredito que vocês devem ter visto na aula anterior, o Freud começou os seus estudos com a psicanálise se perguntando o que havia com as histéricas, né, que sofriam por algo que parecia que não existia, de certa forma, aí, uma explicação lógica, uma explicação biológica, uma explicação sintomatológica da situação. Né? Então, o Freud, ele, com as histéricas, né, ele vai perceber que o inconsciente é uma parte da estrutura psíquica que ficava escondida da consciência. A gente tem que tomar muito cuidado quando vai usar esses termos de escondido, descobrir e tudo mais. Eu vou falar depois o porquê, tá? Mas vamos usar esse termo por enquanto, tá? Então, a gente pode dizer que o inconsciente era essa parte, né, que ficava meio que escondida da consciência. É importante a gente dizer que o inconsciente ele não é um espaço ou um lugar,
tá? E não existe uma instância chamada inconsciente no cérebro e nem na mente humana, tá? O inconsciente, ele é um construto teórico, tá? Ele é um construto, ele é uma construção teórica. Ele não tem uma comprovação científica. Ele não é uma inconsciência, tá? Então, são três coisas muito importantes. Porque parece que às vezes quando a gente vai estudar psicanálise, principalmente no começo, a gente vai achar que de certa forma o inconsciente seria um lugar, um espaço, né, aonde ficam armazenados ou ficam guardadas as experiências da vida e tudo mais. Não, né? O inconsciente, ele não é esse espaço onde ficam guardadas as coisas, aonde ficam depositados as nossas experiências e tudo mais, tá? Então, quando o Freud cria esse construto, ele vai um pouquinho por esse lado, né? De um lugar, de um espaço, mas conforme o tempo vai passando na sua teoria, ele vai, de certa forma, aí, apresentando outras coisas que vão apontar o inconsciente para um outro aspecto. Quando Lacan vem, né? Quando Lacan vem e traz a sua teoria e traz seu modo de ver psicanálise, ele já vai perceber que o inconsciente, né, ele já deixa muito subentendido que o inconsciente não é, né, um espaço ou um lugar, e que o inconsciente é linguagem, e depois eu vou falar disso, tá? Quando nós vamos estudar o inconsciente, a gente precisa tomar muito cuidado em colocar ou comparar o inconsciente a um iceberg, aonde a ponta é a consciência e o resto é o inconsciente. Nós temos que tomar muito cuidado porque a gente cai nesse espaço aí do lugar, né, deixa eu ver se eu consigo mudar o meu ponteiro aqui, né, do espaço, do lugar, né? Então, aí, ó, fazendo cagadinha aqui, ó. Gente, eu sou desse jeito, tá bom? Não se preocupem, não. Vamos apagar todas as tintas. Aí, consegui. Deixa eu ver se eu consigo apontar uma outra opção de ponteiro. Aí. Tá, ó. Então, a gente tem que levar muito em consideração isso, tá? Por que, Wesley, você está falando isso? Né? A gente pode até trabalhar com que o inconsciente é um lugar, é um espaço, mas nós vamos perceber que com o tempo, atendendo, esse construto é pouco para a gente desenvolver a clínica. A gente vai perceber que os pacientes vão trazendo coisas que às vezes a gente vai escutar assim, mas eu não tenho que lembrar mais, mas eu não tenho, né, lembrança, eu já falei tudo, né? Então, se ela já falou tudo, se ela lembrou de tudo que ela lembra, né? Então, para ter acesso a essas coisas que estão escondidas, que ela acha que está escondida, porque às vezes é a forma da gente se posicionar, a gente vai ter acesso de outra forma. E a outra forma né, são as palavras, associação livre de ideias, falar o que vinha à cabeça, né? Falar. Né? Então, ó, o inconsciente, ele está na história de cada um, nas palavras que o paciente traz. Não se trata de profundidade, e sim de palavras não ditas, evitadas, dores não sentidas, que ficam ali, esperando algo a se ligar. Então, estão ali, sempre na margem, na superfície. Vocês percebem, então? Olha que interessante, gente. Isso é muito bacana a gente entender. O inconsciente, ele está na história de cada um.
né? Ele é construído na relação com um outro e está na história de cada um, né? É naquilo que o paciente traz em análise. Veja bem, o inconsciente, ele é algo que acontece dentro de análise, ele não está fora, não dá para a gente ficar analisando as pessoas fora da clínica, tá? Então, não se trata de profundidade, e sim de palavras não ditas, evitadas, dores sentidas que ficam ali, esperando algo a se ligar, tá? O inconsciente, ele não trabalha, ele trabalha, né, principalmente o Lacan, ele vai trabalhar com a ideia que o inconsciente ele trabalha com a superficialidade das palavras. Tá ali, né? Às vezes o paciente vai falar assim: "Nossa, isso estava embaixo do meu nariz, eu não percebi. Nossa, eu sempre falei disso e não me toquei dessa coisa que eu falei agora", né? Ou seja, o inconsciente está ali, na base, na superfície. Não se trata de buscar um profundo que às vezes nem interessa o paciente, mas se trata de olhar essa superficialidade das palavras e entender o sujeito através daquela superficialidade de palavras. É ali que está o inconsciente. É ali que está aquilo que não foi dito ainda, né? E é aquilo que está escondido, aquilo que está sendo evitado. É nessas entrelinhas, tá? Eu, quando vou dar aula sobre o inconsciente, eu sempre falo da banda de Moebius. Eu prefiro mostrar a banda de Moebius do que mostrar o iceberg, tá? Respeito quem mostra, eu acho que cada um tem a sua forma, né, de entender, e é a partir disso que a gente vai conversando, mas a proposta que eu quero trazer hoje para vocês pensarem o inconsciente é a banda de Moebius. E a banda de Moebius é isso daqui, gente. Deixa eu colocar minha carinha um pouquinho mais para cá. Vocês percebem? Ó? Isso daqui é a banda de Moebius. Lembra do infinito? Parece o símbolo do infinito. Por que, Wesley? O inconsciente é visto como a banda de Moebius. Essa banda, gente, se vocês fizerem um corte nela, ela vai ficar uma tira, né, que a parte de trás e a parte da frente não se ligam. Mas se a gente uni-las com o quarto de volta, ela vai ficar sem início e fim, sem fora e dentro. Ela vai ficar isso daí, ó. As formigas que estão ao redor da banda de Moebius está aí para mostrar. Se você seguir uma delas, vocês vão perceber que um momento elas estão na frente, outros momentos elas estão atrás, outros momentos elas estão na frente, outros momentos elas estão na curva. Elas não mudam de lugar. É como se elas permanecessem no mesmo espaço, mas só seguissem o percurso, que às vezes está na frente, às vezes está atrás, né? Então, e aí, lembra quando eu falava que o inconsciente não existe profundidade, né? Não existe um espaço, não existe um local? Por isso que eu falo que o inconsciente pode ser dito, olhado e representado pela banda de Moebius, porque é desse jeito, né? Uma hora a gente vai trazer para a consciência aquilo que o paciente falou, outra hora isso já vai estar para trás, outra hora vai estar na frente, outra hora vai estar lá atrás, né? E sempre através das nossas intervenções que a gente vai fazer essa banda de Moebius girar, tá? Então, eu prefiro olhar o inconsciente e pensar o inconsciente dessa forma. Bom, continuamos agora com os nossos estudos e vamos falar agora, lembrando que nós estamos falando de fundamentos teóricos da psicanálise, né? Nós já falamos sobre o inconsciente e agora nós vamos falar sobre o recalque.
Tá? Deixa eu ativar minha colinha aqui. Então, agora nós vamos aí trazer o recalque. Então, a gente tem aí duas palavras para trabalhar, que é o recalque ou a repressão. É importante a gente entender, pessoal, que existem aí hoje, 2021, né, século 21, várias traduções da obra de Freud. Até então, nós só tínhamos contato, até 2010, 2015, por aí, nós só tínhamos contato com a obra de Freud da Standard, da Imago. E ela é muito criticada. Hoje, nós temos aí outras versões, outras traduções, com conteúdo talvez aí até melhor e talvez aí até mais realmente fidedigno ao que o Freud estava aí passando para nós, tá? Então, esses termos nas diversas traduções vão ter palavras diferentes que quer dizer do mesmo. Por isso que eu estou usando aqui recalcamento ou repressão por conta disso, tá? O recalque é aquilo que não pode vir à consciência por causa do desprazer. Então, ele é expulso, deixado de fora, colocado embaixo do tapete. Tá? Então, a gente pode pensar aí que dentro o Freud coloca como um construto que um dos grandes objetivos da estrutura psíquica no sujeito é evitar o desprazer, é manter o princípio do prazer ativo e evitar o desprazer. Então, qualquer movimento que essa estrutura psíquica vai ser feita, né, é com esse objetivo de evitar o desprazer, né? Então, o recalque é essa força, né, se é que a gente pode dizer força, que vai manter expulso, que vai expulsar, que vai deixar de lado, que vai colocar embaixo do tapete, que vai colocar para trás, né? Tudo aquilo que a gente pode dizer que seja motivo de desprazer para nós. Desprazer é um aumento de tensão. Tá? Dentro da psicanálise, prazer e desprazer. O desprazer é o aumento de tensão. O desprazer é a descarga dessa tensão, é um alívio. Tá? Então, é muito importante aí a gente entender esses dois princípios, porque é algo que rege praticamente toda a teoria do Freud. Opa! Então, aí a gente pode pensar, né, que o recalque é isso que que vai para fora da inconsciência, da consciência, tá? É o que está no inconsciente, se é que a gente pode dizer dessa forma, tá? Que o recalque é o que está no inconsciente, tudo que é recalcado vai para o inconsciente, tá? E aí, o Freud ele vai estipular aí 3 formas de recalque, tá? Então, o primeiro recalque é o recalque propriamente dito, ou o recalque primário. O que é isso? É uma experiência que deve ter tido muito... uma experiência muito intensa de desprazer, que a consciência não deu conta de assimilá-la, e ela expulsa, ela joga para o inconsciente. Né? Então, esse recalcamento, esse recalque propriamente dito, ou recalque primário, é alguma experiência inicial de desprazer que o sujeito teve e que, como era muito desprazerosa,
é colocada? É expulso, colocado de fora, colocado de lado, afastado da consciência. Tá? O que pode ser isso, Wesley? Geralmente é alguma experiência da infância. Alguma experiência muito desprazerosa na infância. Depois, lá na frente, né, acredito que quando o professor for falar sobre o complexo de Édipo, ele vai trazer alguma coisa para vocês, né? É algo muito desprazeroso que pode ter acontecido ou que essa criança percebeu e colocou para fora, deixou expulso da consciência. Acontece que nem sempre isso vai ficar totalmente afastado da consciência. Depois eu vou explicar por quê. Depois tem o segundo recalque, que é o recalque secundário, né? Que é esse recalque secundário? Esse recalque secundário é qualquer coisa que me faça lembrar dessa primeira experiência insatisfatória, essa primeira experiência de desprazer, qualquer coisa que me faça lembrar disso, eu também recalco, eu também reprimo, eu também coloco para fora. Qualquer coisa que me lembre, tá? E eu vou colocar para fora da minha consciência. Acontece que não dá para colocar tudo para fora. Então, sempre essa barreira que o recalque vai fazer, que a resistência vai fazer na consciência, né? Deixando tudo na inconsciência, deixando tudo para o lado inconsciente, né? Ali tem uma barreira. Aí o que acontece? Essa barreira, ela está o tempo todo ali presente, impedindo que as coisas recalcadas venham à tona. Mas o inconsciente é esperto, então ele vai usar. Estou pensando assim em terceira pessoa para que vocês possam compreender. Então ele vai usar de alguns termos, de alguns subterfúgios aí, de algumas formas, para que isso venha à tona, para que o retorno do recalcado venha novamente à consciência. Né? Então, o retorno do recalcado é qualquer coisa que, de certa forma, faz um buraco nessa resistência, de qualquer forma faz um furo nessa barreira do recalque, e isso venha para fora, venha, né, para fora, venha para a consciência. Tá? Então, e para a gente falar, então, já que a gente está começando a falar desse retorno do recalcado, nós vamos falar o que são esses retornos, que são as formas ou os acessos ao inconsciente. E o primeiro tipo de acesso ao inconsciente que nós temos são os xistes. Wesley, que palavra é essa? Os xistes são brincadeiras, tiradas espirituosas em que amenizam um desprazer causado por algo inconsciente, tá? Então, a gente pode dizer aí que o xiste é qualquer brincadeira, qualquer piada, qualquer tiradinha de sarro, sabe? Que vai amenizar uma angústia, que vai amenizar algum sofrimento que aparece em algum momento, ou que vai servir para cobrir, né, de certa forma aí esse mal-estar, esse incômodo que alguma coisa que eu falei ou que foi falado ou que está sendo vivenciado se amenize, né? Mas o xiste também é uma forma de acesso ao inconsciente. Outra coisa também que é também uma forma de acesso ao inconsciente é a interpretação dos sonhos. A gente tem aí, né, o professor Eusébio, que tem um curso aí sobre interpretação dos sonhos, né, que ele, né, tá falando dessa forma de acesso ao inconsciente, né? A interpretação dos sonhos é a via régia, né, para se acessar para acessar o inconsciente, né? Mas o que é realmente a interpretação dos sonhos?
né? A gente tem que tomar muito cuidado quando vai falar sobre interpretação dos sonhos em psicanálise, para não cair no misticismo que envolve essa interpretação dos sonhos, né? Quando a gente fala de interpretação dos sonhos, a gente já imagina, né, um pessoal que trabalha com outros tipos de terapia falando do misticismo dos sonhos, como se te dando interpretações prontas de tudo aquilo que acontece no seu sonho. Não, a interpretação dos sonhos pautada e criada por Freud não tem aí um significado ou uma definição de todos os sonhos, né? Os sonhos, eles são subjetivos, sempre quer dizer do próprio paciente, do própria pessoa que sonhou, tá? Aquilo que, se a pessoa sonhou com tênis, né, não quer dizer que significa tal coisa, e também não quer dizer que seja o mesmo tênis que a Maria sonhou. Se o João sonha que a casa está pegando fogo e a Maria também sonha que a casa está pegando fogo, os dois sonhos não querem dizer a mesma coisa. A gente tem a mesma cena, mas não querem dizer a mesma coisa. Isso é muito importante a gente ter em mente, porque não é a mesma coisa. Tá? Às vezes a gente sonha com alguma coisa, vai lá no Google e digita lá o que é para ver qual é o significado daquele sonho que eu tive. Por exemplo, sonhei com um jabuticaba. Vou lá na internet, digito o que significa sonhar com jabuticaba. Aí o Google vai lá e dá o significado de ter sonhado com jabuticaba. Não. Interpretação dos sonhos em psicanálise não se trata de interpretação de coisas, né, generalícias, de coisas gerais, não se trata do geral. Né, quando a gente fala de interpretação dos sonhos em Freud, a gente está falando de uma interpretação subjetiva, onde cada sujeito tem a sua. Tá? Para que, né, essas coisas possam ir ficando mais claras, o Freud foi apresentando aí a forma como que esses sonhos foram se apresentando, vamos dizer assim, né? Então, o Freud vai dizer que aí existem dois tipos de conteúdos dos sonhos. O primeiro, que é o conteúdo manifesto, e o segundo, que é o conteúdo latente. O conteúdo manifesto é aquilo, é a historinha que o sonho conta, tá? São os personagens que o sonho traz, são os lugares que o personagem traz, são as situações que o sonho conta. É a historinha que se conta no sonho, tá? O conteúdo latente não se trata de nada disso. Né? Talvez aí o trabalho do analista seja desvendar o que é esse conteúdo latente. Lembrando, o conteúdo manifesto do sonho, ele também representa e também se expressa nas coisas que o sonhante, né, que a pessoa que sonhou teve durante o dia, né? O Freud vai falar dos restos diurnos, né? Então, a pessoa sonha com os restos diurnos, mas não quer dizer que seja exatamente aquilo, né? Existe algo mais latente aí, e é desse latente que a gente vai dizer, que é desse latente que é a nossa procura e a nossa busca com o nosso paciente, tá? O que é um conteúdo latente? O conteúdo latente é aquilo que o sonho, é o sentido que o sonho tem para aquele sujeito, né? É o que significa aquele sonho para o sujeito. Nem sempre, porque desculpa, gente, nem sempre porque eu sonhei com a minha mãe morrendo que eu quero que a minha mãe morra, né? Muito provavelmente o sonho vai dizer de um outro significado dessa morte, né? Talvez o significado da morte, da dependência com uma pessoa importante, talvez aí o indicamento que está na hora do jovem se
se cuidar e fazer as coisas de acordo com ele, não de acordo com a mãe, né? Então, é muito importante isso. O sonho nunca vai falar, né, exatamente aquilo que ele está querendo dizer, né? O sonho né, se trata de um conteúdo para além dos personagens, para além do contexto, para além do cenário, para além daquilo que é visto, né, rápido, né, ligeiramente, né? A segunda coisa que os sonhos têm é a forma como eles se apresentam. Eles se apresentam de duas formas: condensação e deslocamento, né? O sonho, quando ele vai apresentar a condensação, é quando uma situação, é quando uma palavra está condensada a vários tipos de afetos e ideias. Quando tudo está condensado em uma coisa só, né? Por isso condensado, né? Tá juntado, tá junto, tá ligado, tá, né? Centralizado, focado numa coisa só, tá? Deslocamento é quando eu desloco, né, alhos para bugalhos, vamos dizer assim. É quando eu desloco o meu medo pelo pênis, pela castração do pênis, para o focinho do cavalo, né? Temos aí o pequeno Hans, acho que é o pequeno Hans, né? Então, quando eu desloco, né, esse medo da castração do pênis, medo que meu pai corte meu pênis, para o medo do focinho do cavalo, né? Então, é esse deslocamento que é mais centralizado, né? Que não é tão focado, onde tudo está condensado em uma figura ou em uma história. A outra forma de acesso ao inconsciente é pela associação livre. Essa é a regra fundamental da psicanálise, né? É a regra fundamental, é o que rege aí, né, a lei da psicanálise. Fale aquilo que vier à sua cabeça, né? Essa forma de falar aquilo que vier à sua cabeça também é uma forma de acesso ao inconsciente. Lembrando que o inconsciente não é um lugar, não é um espaço, né? Mas ele está na linguagem, ele está nas palavras ditas. Então, entre as palavras, ela é entre uma palavra e outra, no sentido que essas frases, que esse texto do discurso traz na hora que o paciente fala, é que aparece o inconsciente. Tá? Então, a gente tem que estar atento a essas falas, da onde aparece o inconsciente. Tá? Conforme a fala vai aparecendo, o que é recalcado pode ser exposto com mais facilidade. Exatamente, foi onde eu disse, né? O inconsciente está entre as palavras, entre o discurso, está na forma que o paciente se coloca dentro do discurso, está na forma como o paciente traz esse discurso, naquilo que ele escondeu e tudo mais. Né? Então, por isso que a associação livre também é uma forma de acesso ao inconsciente. E depois temos aí o ato falho, que também é uma forma de acesso ao inconsciente, né? O ato falho são ações que parecem fora de sentido num determinado momento. Podem ser palavras erradas, comportamentos e falas que aparecem em momentos inoportunos. Erros gramaticais também colocam aí no bojo de coisas, tá? Então, ato falho é tipo uma palavra que eu vou dizer e eu acabei falando outra. Como, por exemplo, uma vez eu estava organizando um evento e aquele evento foi muito difícil para mim estar organizando e era 7 horas da manhã e, né, eu era o coordenador do evento e eu tinha que falar alguma coisa e todo mundo estava esperando eu falar. Estava todo mundo ansioso esperando o Wesley falar por conta que ele era o coordenador do evento. E aí eu fui. E era 7 horas da manhã, né? 7 horas da manhã eu pego o microfone e falo
boa noite, pessoal, né? Então, ali foi um ato falho, né? É uma ação que acontece no momento inesperado, né? Ali eu deveria ter falado bom dia, falei boa noite, né? Então, outras coisas também, né? Esbarrar em alguma coisa e a coisa cair, né? Algum barulho que aparece no meio da frase e eu não sei o porquê, né? As palavras escritas erradas, comportamentos, umas risadas que aparecem fora de sentido, tudo, né? O que foge daquele discurso que está sendo dito, tudo aquilo que foge daquele discurso que está sendo dito, a gente pode considerar um ato falho. É um ato falho que mostra alguma coisa que é verdade, que é a verdade do inconsciente. E continuando a nossa aula aqui, né, sobre os fundamentos teóricos da psicanálise, né, já falamos sobre o que é o inconsciente, já falamos sobre o recalque, já falamos aí sobre as formas de acesso ao inconsciente, e agora nós vamos dar sequência a esse nosso trabalho, a esse nosso texto, a esse nossa aula, em mais uma lição aí, ou mais um conceito dentro da psicanálise que é também muito importante, talvez até o mais polêmico de todos, porque até então, para a sociedade da época, era até bonitinho falar que o inconsciente é que governa a nossa vida, que nós não somos donos da nossa própria morada, como Freud diz, né? Então, o próximo assunto que nós vamos trabalhar é a sexualidade infantil, que também é um conceito muito importante que o Freud traz aí para os nossos tempos. Tá? Deixa eu aumentar a telinha aqui, que eu acho que a telinha está muito pequena. Aí. Gente, eu sou desse jeito, tá? Lembrando, se você tem alguma dúvida, se tem alguma questão, pode me procurar pelo fórum da plataforma, ou pode mandar uma mensagem para mim no WhatsApp. Provavelmente você deve me ter aí no grupo de WhatsApp da faculdade. Me chama, a gente bate um papo, né? Ou a gente conversa pelo fórum. Não tem problema, a gente estou aqui à disposição de vocês. Então, estamos aqui para conhecer, para aprender. Isso é o mais importante. Tá? Bom, para a gente começar, eu acho que aqui Aí. Dando sequência, então, o próximo conceito que nós vamos trabalhar é o conceito de sexualidade infantil. Essa teoria, ela foi uma das teorias mais dificuldade em ser aceita na época. Tá? Hoje, para nós, pode até parecer tranquilo e normal dizer que existe sexualidade infantil, existe sexualidade na infância. Porém, lá no início do século XX, finalzinho do século XIX, dizer isso para uma sociedade totalmente conservadora foi muito difícil. Freud teve muita dificuldade. Para quem já assistiu o filme Freud Além da Alma, no final, onde ele vai trazer esse texto, essa ideia, essa proposta, né? Tá errado o nome ali, tá bom a palavra, mas depois eu corrijo. Quem assistiu o filme vai perceber, né, que a sociedade ficou, né, muito agitada, muito incomodada com essa ideia de que existe sexualidade infantil, né? Então, talvez aí é uma das teorias mais polêmicas de Freud, né? Ouso dizer que a gente praticamente está passando pela mesma situação hoje, se acaso a gente poder dizer isso, porque o que tem de gente aí
conservadora, né, ao ponto de negar tudo que foi estudado, tudo que foi entendido sobre isso, não é brincadeira, né? Mas, enfim, continuando. O Freud vai dizer que a criança já tem em si a busca pelo prazer sexual, né? Não é esse prazer do órgão, tá? Lembrando que não é esse prazer do órgão, mas é uma satisfação. Ela busca uma satisfação, né? Ela busca um prazer, né? A gente percebe isso. Ah, mas como que é isso? Não existe isso. Existe. A gente percebe isso quando a criança coloca a boca no peito para chuchar, para mamar, né? E tem um momento que ela não tá mais sugando leite, mas ela quer ficar lá chuchando o peito da mãe, né? Chega até virar o zoinho de tanto que chuchou o peito da mãe. Ali é uma satisfação de prazer. Outra coisa, outra forma também de satisfação de prazer é quando a criança coloca o dedo na boca para chupar, né? Então ali também ela também está buscando um prazer, né? Ali tem um prazer nela, né? Então, e aí o Freud vai dizer que esse prazer é um prazer sexual, né? Por isso que existe a sexualidade infantil, né? Então, o prazer aqui é visto como a busca pela satisfação e a evitação do desprazer. Olha aqui o desprazer aparecendo novamente, como que é importante, tá? Aqui eu coloquei uma palavra que está errada, eu coloquei autoerótica, está errado, tá? É sexualidade autoerótica. Na hora que eu enviar para vocês já vai estar correto, tá? Então, a sexualidade infantil é uma sexualidade totalmente autoerótica, né? Wesley, o que é isso? Né? É uma satisfação que eu busco em mim mesmo, tá? A gente pode aí dizer que a sexualidade infantil ela está posta aí em dois momentos. No primeiro momento, uma sexualidade infantil totalmente voltada para uma satisfação erótica com a mãe. Depois, ao perceber que a mãe nem sempre vai estar ali, a criança vai começar aí a alucinar ou a fantasiar coisas como o chuchar o dedo, né? Então, ali ela começa uma satisfação autoerótica, né? É uma satisfação no seu próprio corpo, né? Em levar a mão na boca, em colocar a mão no pipi, em colocar a mão, né, na vagina, em sentir coisas no próprio, em proporcionar momentos para que ela possa sentir coisas no próprio corpo. Isso é uma satisfação autoerótica que a criança tem, tá? A infância tem no corpo um ser banhado por pulsões que busca constantemente a sua satisfação. Então, o corpo ele é banhado por pulsões que buscam constantemente a sua satisfação. Lembrando agora que eu lembrei, nós vamos falar sobre sexualidade no grupo de estudos dos 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade de Freud. Eu não sei em que época que está passando esse vídeo para vocês, mas a Faculdade Gaio tem aí um grupo de estudos em que eu que organizo, né, que fala aí sobre a sexualidade. A gente praticamente aí estudou 5 meses, né? Vamos estudar 5 meses, de março até outubro, o conteúdo sobre sexualidade, tá? E a gente vai olhar todo o texto dos 3 ensaios da sexualidade e falar sobre tudo, né? Inclusive aqui é só um apanhado geral, que também é importante, tá? Então, aqui, né, segundo Freud, o corpo dessa criança é banhado por pulsões que buscam constantemente a sua satisfação. Aqui, cada pulsão está buscando a sua satisfação separadamente. Elas não estão unidas em sua meta, né? A pulsão oral está buscando satisfação, a pulsão, né,
do escutar está buscando a sua satisfação, a pulsão escópica está buscando a sua satisfação, cada pulsão separadamente está buscando aí a sua satisfação. O corpo aqui, gente, ele é visto como um corpo pulsional. O corpo físico dentro da psicanálise não é tão importante quanto esse corpo pulsional. Quando a gente vai falar em psicanálise, a gente fala de um outro corpo, desse corpo que é composto e formado pelas pulsões, né? E é esse corpo que adoece, é esse corpo que fica mal, é esse corpo que lá nas histéricas do Freud iniciais, né, apareciam paralisias, e essas paralisias não eram explicadas pela biologia, ou seja, não era um corpo biológico que elas estavam, não era de um corpo biológico que elas estavam doentes, né? Então, são marcas de satisfações nesse corpo são as marcas de satisfação nesse corpo que vão gerando os limites e as barreiras. Olha que interessante, gente. É as marcas dessas satisfações que vão gerando, né, os limites e as barreiras nesse corpo. Né? É através dessas marcas de satisfação e de insatisfação também, né? A marca de prazer e desprazer dessas pulsões é que vai formando o corpo da criança. É que vai formando, né, esse corpo, que vai formando aí esse sujeito que vai aparecendo aí totalmente composto por sexualidade, né? Então aqui o Freud também ele desliga, ele descola a sexualidade da função anatômica e biologizante do corpo. Isso é muito importante a gente dizer, porque aí está a separação que o Freud faz, né, de todas as outras matérias, de todas as outras disciplinas para a psicanálise, né, que a sexualidade ela é descolada da função anatômica e biologizante do corpo. Aí a gente pode pensar uma série de questões como a homossexualidade, né, como a transexualidade, né, como muitas questões de gênero, como muitas questões com a própria sexualidade a esse respeito, né? Que então Freud é a primeira pessoa aí a descolar, né, a função anatômica e biologizante do corpo, tá? Então, né, ele separa, ele vai falar que a sexualidade é uma coisa e o corpo ou a função anatômica é outro, tá? O Freud também, ele vai dizer aqui eu achei que eu tinha escrito um negócio, mas eu não escrevi, né? Não escrevi mesmo, né? Freud ele vai usar um termo muito importante para falar da sexualidade infantil, que a criança ela é um perverso polimorfo. Perverso por quê? Ela usa os órgãos do corpo com o objetivo de uma satisfação que não é. Elas usam o órgão do corpo como objetivo para outra coisa, desviando da sua função anatômica, e polimorfa, porque está tudo distribuído, não tem nada organizado nessa criança, tá? É na saída do complexo de Édipo, e entrando na puberdade, que essa criança aí vai estar organizada pulsionalmente, e que aí sim as pulsões elas se unem para o fim da copulação, né? Para exatamente conseguir, né, ter a meta sexual normal. Ele vai dizer, né, que é dentro da sexualidade infantil que a criança escolhe o seu objeto sexual, né? Aí já na faixa dos 5, 6, 7 anos, né, na saída do complexo de Édipo, ela faz essa escolha de objeto sexual, né? Mas aí tem toda uma trama envolvendo tudo isso, que provavelmente o outro professor vai falar, que é o complexo de Édipo, né? A primeira forma de relação que o ser humano ou que essa criança, esse sujeito tem com o outro é a forma como ela se estabelece dentro do complexo de Édipo.
tá? Temos aí também, dentro da sexualidade infantil, as fases do desenvolvimento infantil, que eu também não vou entrar, né? Mas está tudo dentro dessa parte da sexualidade infantil, que é a fase oral, a fase anal, a fase genital, o período de latência e depois a fase fálica, né? Então, são as fases do desenvolvimento sexual infantil que vai aí, né, ser caracterizada por várias questões e que acredito que vocês vão ter uma aula para se aprofundarem mais nisso. E depois, então, nós vamos ter também um outro conceito em psicanálise muito importante, que é a transferência. A transferência, ele é um termo também cunhado dentro da psicanálise. E o Freud vai dizer que ele é o motor, a transferência é o motor da análise, né? O que é a transferência? O Freud vai falar lá em 5 lições da psicanálise. O doente consagra ao médico uma série de sentimentos afetuosos, mesclados muitas vezes de hostilidade, não justificados em relações reais e que, pelas suas particularidades, deve provir de antigas fantasias tornadas inconsciente. O que é, então, gente, O que é, então, a transferência? A transferência é quando o paciente transfere algum sentimento afetuoso, algum sentimento, né, dele para o analista. Mas isso daí, lembrando, não é algo ruim. Isso é o motor da análise. Isso é o que faz a análise acontecer, é a transferência, né? É como se dá essa relação com o analista, né? Em quais outras relações, em quais outros tipos de relação está pautada essa relação com o analista, tá? Então, é muito importante esse conceito de transferência, porque é o que vai balizar, né, e o que vai fidedignizar o tratamento do paciente, né? Nós, enquanto psicanalistas, vamos fazer as intervenções segundo e de acordo com o manejo da transferência, tá? Então, o Freud também vai dizer que não é um conceito já inventado, não é um conceito inventado pela psicanálise. O Freud vai falar que é algo que já está aí, né? Que a transferência é algo que já está aí, já está posta, já está colocada. Por quê, Wesley? Porque a gente percebe a transferência em todas as relações humanas, né? Em todas as relações humanas vai ter pessoas que nós vamos ter uma relação boa e vai ter relações ruins. Essas relações boas de transferências que nós fizemos, né, com pessoas aí na nossa fantasia, né, que de certa forma foram boas para nós, e eu estou falando palavras sociais, em termos sociais, tomando muito cuidado com isso. E a transferência ruim, não existe esses termos, pelo amor de Deus, né, diz de relações que eu tive com pessoas no meu passado ruim e que eu transfiro para essas pessoas hoje, tá? Então, a transferência é isso. Eu transfiro para uma pessoa hoje na realidade sentimentos afetuosos, né, do passado, de outras pessoas ou de outra fantasia do passado, tá? Lembrando que aqui esses sentimentos afetuosos podem ser boas ou ruins, né? Podem ser
erótica, pode, né? A gente tem aí a transferência erótica, nós temos aí a transferência positiva, negativa, a contra-transferência. Não vou entrar nesses termos mais pontuais aí do termo transferência, mas existe, né? Então, então é algo e um conceito muito importante aí para o estudo, né? Então, porém, entretanto, por mais que possa ser, né, a transferência o motor da análise, ela também pode ser um obstáculo. Por que, Wesley? A transferência pode ser um obstáculo para a análise. A transferência, a pessoa, às vezes, ela vai se afetuar tanto com você, né? O paciente, às vezes, vai se afetuar tanto com você, vai ter um vínculo tão bom com você, que aí, talvez, por conta disso, ela pode falar assim, eu não vou falar isso para ele, porque vai que ele vai brigar comigo. Nossa, ele é tão bacana comigo, ele está sendo tão legal comigo, me recebendo aqui, fazendo esse preço legal, tudo. Aí eu vou falar isso para ele, ele não vai gostar. Isso né? Então, a transferência, ela já está começando a ser um obstáculo para análise. Ou ainda o paciente que chega e diz que está apaixonado por você, que quer transar com você, né? E aí ela só fala disso, só fala disso, só fala disso, e isso também é um obstáculo para análise. Cabe o analista, né, poder, através da supervisão, através dos seus estudos, fazer intervenções importantes para que esses obstáculos sejam cortados e ela continue a sua análise, né? Então, é como se, quando a transferência é um obstáculo para a análise, é como se essa transferência, esse vínculo com o analista, se intensificasse ao ponto de manter o recalque, ao ponto de daquilo que está inconsciente não vir para a consciência. E, então, para a gente terminar, como último conceito aí do estabelecido, é a repetição. Se você for pegar o texto, né, as 5 lições de psicanálise, vocês vão perceber que esse conceito ou essa lição não está lá nesse texto. Mas eu, por livre e espontânea vontade aí, preferi também estar colocando esse conceito da psicanálise como um fundamento teórico, porque é algo aí que a gente vai muito ver na clínica. E é algo que faz parte do nosso dia a dia enquanto analista, e eu acredito também que seja um fundamento muito importante da psicanálise. Tá? Então, a repetição dentro da psicanálise, ela não é vista como a repetição do senso comum, do social. Todo dia a mesma coisa, todo dia é isso, todo dia eu faço a mesma coisa, todo dia eu tenho que acordar de manhã, dar de mamar para o meu filho, ir trabalhar, bater... Não é dessa repetição que a gente está falando, né? A gente está falando de um conceito de repetição muito mais amplo e muito mais difícil do que somente essa repetição de ações, essa repetição de atos. O tanto que, né, a gente vai ver daqui a pouco que essa repetição não se trata de repetição de atos, mas sim de uma outra coisa, né? Então, e é disso que eu vou falar agora. Então, né, essa repetição acontece nas circunstâncias ou impasses distintos ocorrido em suas vidas e que trazem uma sensação de familiaridade, fronteiriça com o déjà vu. Olha essa frase, gente. Mudam-se os cenários, as pessoas. Todavia, mantém-se a trama. Isso é a repetição, tá?
O como assim, Wesley? O como assim? O que quer dizer isso? Né? Mudam-se o cenário, mudam-se as pessoas, mudam-se os objetos, mas tem algo ali que parece que é a mesma coisa. A gente vai ouvir muito isso na clínica. Nós vamos escutar muito isso, né? Mas, caramba, toda vez me acontece isso, eu faço aquilo, e acontece isso de novo. Eu sempre me vejo na mesma coisa, né? Por exemplo, eu tive um paciente que falava assim para mim: eu faço bem para todo mundo, e na hora que as pessoas vão fazer o bem para mim, ninguém faz, é sempre assim mesmo, olha só, brincadeira, né? Aí foi aonde a gente aponta. Então, muda-se as pessoas, mudam-se os cenários, mas a trama é a mesma, né? Parece que algo aí tem mais do mesmo, que é sempre isso. Eu faço de tudo para os outros e ninguém faz para mim. Isso é uma repetição, é uma compulsão, uma repetição, né? Mas por que a gente repete? O que acontece na nossa vida que faz com que a gente repete, né? Até porque a gente está falando aí, e durante toda a aula a gente trouxe, né, que a grande característica da estrutura psíquica é evitar o desprazer. Mas essa repetição sempre acontece justamente para repetir um tipo de desprazer. O que acontece? Né? Se a minha a estrutura psíquica criada por Freud, né, mostra e tenta a todo momento evitar o desprazer. É justamente porque esse desprazer que é repetido nesse conceito de repetição, ele provém muito de algo que a gente não entendeu o que aconteceu. A gente não entendeu o que acontece. Então, a gente repete para entender o que acontece. Para inscrever dentro de nós o que isso significou, o que isso simbolizou para a nossa vida. Por isso que a gente repete, por isso que a gente faz de novo. Né? E por isso que repete em diferentes em diferentes momentos, em diferentes cenários, com diferentes pessoas. Porque a trama é a mesma, por quê? Porque eu preciso entender o que essa trama quer dizer para mim. E eu repito porque eu ainda não entendi. Tá? Isso vocês vão encontrar com muita força no texto Além do Princípio do Prazer, do Freud. Né? O Freud foi escutando seus pacientes e foi percebendo que realmente existe algo dentro de nós que nos leva para a morte, que nos leva para algo que é incômodo, que nos leva para algo que não é bom, que nos leva para um desprazer. Né? Então, existe uma satisfação, um prazer mórbido na repetição. E essa satisfação a chamamos de gozo. Né? Então, aí a gente entra num outro conceito que eu não vou trabalhar hoje com vocês hoje, que é o conceito do gozo. Né? Existe algo para além do princípio do prazer, que aparece na repetição, que chama-se de gozo, que é um prazer mórbido, um prazer doentio. A gente até pode dizer que é o contrário, a inversão do que é o prazer. Né? Que o prazer é um prazer mais, uma satisfação mais tranquila, é uma satisfação boa, é uma satisfação que a gente fica bem em tê-la. Mas o gozo não. O gozo provém de uma satisfação doentia, de uma satisfação difícil, às vezes, de entender. Que é onde a gente vai escutar pacientes sempre falando. Mas, de novo, isso, eu mudo, tento, e sempre caio na mesma coisa. Não é possível. O que acontece aí? Parece que eu gosto de sofrer, parece que eu gosto de viver isso. Aí a gente entra no campo da repetição. Tá? Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje.
né? Tivemos aí vários assuntos para serem conversados, várias questões para serem apontadas, né? Vários estudos para se fazer. Lembrando que a psicanálise, ela não é porque você está estudando isso que você, né, já sabe tudo sobre isso, muito pelo contrário. Isso daqui é apenas uma introdução, né? E aí a gente tem vários cursos e várias pessoas aí e vários textos que vocês podem tá trazendo. Como vocês perceberam, não tenho o costume de fazer apostilas, né, escritas a próprio punho. Primeiro que eu não gosto de escrever e segundo que eu acredito muito que nós, enquanto um curso de psicanálise, a gente precisa ler Freud, tá? Então, se apeguem nesses textos que eu enviei para vocês sobre as teorias, se apeguem, leem Freud, leem todos esses textos que eu indiquei como texto complementar e obrigatório da obra de Freud, para que vocês possam entender mais sobre esses conteúdos, tá? Porque não é fácil, é difícil, né? Então, se a gente não se dedicar, fica difícil para a gente entender mesmo. E, mais uma vez, eu me coloco à disposição no WhatsApp, no fórum da plataforma, né, nos grupos de WhatsApp que vocês têm aí, para a gente poder tá conversando sobre o que vocês não entenderam, o que vocês não compreenderam sobre aquilo que eu venho trazendo para vocês, tá bom?